O assunto da semana, tem sido a inflação, o aumento dos preços. De fato, os preços têm, aumentado de forma significativa em alguns produtos. E para resolver ou apresentar uma explicação a partir da minha concepção de inflação, eu resolvi gravar esse vídeo hoje, para facilitar. Então, continuando aí com o nosso projeto Descomplicando a Economia, eu sou o professor João Monteiro e a gente vai falar um pouquinho sobre inflação. Então, o que é inflação? Inflação o conceito de inflação seria o aumento generalizado e constante nos preços. Por que essa palavra generalizada? Porque precisa que vários produtos aumentem ao mesmo tempo para que seja considerado uma inflação e que seja constante, né? Esses picos de aumento de preço que voltam a cair depois de um determinado período, um período curto, evidente, de algum produto, ele pode alterar o indicador de inflação, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, né, que é o que é utilizado pelo governo, que as empresas utilizam para reajuste de salário, para outro, o governo utiliza para fazer as suas políticas monetárias. Então, basicamente, é o IPCA. O que causa a inflação, né? Por que existe inflação? Por que a inflação aparece e desaparece? O Brasil, como vocês devem lembrar, a maioria dos jovens não lembra, mas nós já vivemos períodos de grande período inflacionário, né, em que os preços disparavam, né? Nós chegamos a ter inflação de 88% ao mês. Isso, para alguns, era uma maravilha, né? Muita gente ganhou bastante dinheiro. Mas para as pessoas que vivem de salário e que têm salários baixos, a inflação ela é considerada um imposto, né? Porque ela corrói o poder de compra dos trabalhadores. Por isso que ela é uma preocupação e sempre vai ser uma preocupação, e é uma das metas, né, de crescimento econômico, estabilidade dos preços. Então, para que um país cresça, um país se desenvolva, uma das coisas que tem que ser feita é estabilizar os preços. A exemplo do Plano Real, que lá em 94, né, a partir de 93, 94, conseguiu, de fato, estabilizar os preços, claro, com um custo muito alto, que foi o aumento da dívida pública. Por quê? Por que aumentou a dívida pública? Porque o governo se financiava da inflação. A inflação também beneficiava o governo, beneficiava os ricos, porque conseguiam fazer aplicações financeiras, conseguiam se proteger da inflação fazendo investimentos muito bons, né? O overnight, na época, pagava 3%, na época de pico inflacionário mesmo, pagava 3% à noite, overnight. Então, as pessoas emprestavam dinheiro de um dia para o outro, faziam um empréstimo, né, uma aplicação financeira, no outro dia sacavam o ganho da inflação. Então, se a inflação chegasse a 80%, 60%, 90%, como chegou a 88%, né, foi o indicador mais alto, batendo um pouquinho aí de 89, as pessoas ganhavam diariamente, né? E isso causava aí grandes problemas, principalmente para as pessoas mais pobres, que precisavam correr. Para vocês terem ideia, foi aplicado o gatilho salarial. Quando a inflação chegasse a um determinado número, um determinado patamar, ganhava um gatilho salarial. Os salários tinham um reajuste pela inflação. Isso era uma pandemia, uma pandemia, né, vamos dizer, de preços. No tempo do Sarney, tinha até o fiscal do Sarney. O Sarney convocava as pessoas, né, a serem fiscais. Por quê? Porque tu não conseguia comprar um produto pelo preço tabelado, tabelamento de preço. Mas se tu pagasse ágil, né, aí que vem a palavra ágil, tu pagasse por fora, tu conseguia comprar. Aí o Sarney convocava as pessoas. Teve até uma cena muito interessante, hilária até hoje, né? A gente até ri, mas que foi uma cena dantesca, né, de que a polícia, o governo utilizou a polícia para ir nos pastos e pegar bois para levar para os abatedouros para poder abater. Por quê? Porque os grandes pecuaristas espertos soltavam os bois para que os bois emagrecessem, para não precisar vender ao preço que o governo queria que eles vendessem. Então, eles preferiam deixar o boi emagrecer do que ganhar dinheiro. Então, vejam, a inflação ela é um mal para uma categoria, para a grande maioria dos brasileiros, mas para uma minoria dos brasileiros, inclusive o governo e o sistema financeiro, a inflação é uma maravilha, eles ganham muito dinheiro, né? Por que o governo ganha dinheiro? Porque
ele paga as suas contas com a inflação anterior e recebe os seus impostos com a inflação do dia, porque quando tu vai comprar na maquininha lá, que é emitida a nota fiscal, o cupom fiscal, por exemplo, aí o preço é do dia. Se aquele preço foi inflacionado, o imposto também é inflacionado. Então, era muito interessante. E quando a gente fala interessante, não quer dizer que seja bom ou ruim. Então, a demanda é uma das causas da inflação, né? As pessoas começam a comprar, consumir, um aumento na renda, um aumento na oferta monetária, também o governo se coloca muito dinheiro na economia, injeta dinheiro, as pessoas têm maior poder de compra, a indústria não consegue produzir o suficiente para atender a necessidade, né? Atender a demanda, os preços tendem a aumentar. No caso do arroz, aí é uma pressão de demanda. Mas não significa que nós teremos grande pressão inflacionária por causa do arroz. Já vou explicar, já vou chegar nisso. A outra inflação é de custo, por exemplo, quando aumenta demais os combustíveis, a energia elétrica, os salários, né? Os salários sempre pagam um pato, né? Os salários e outros custos, os preços ficam mais caros, e se isso é generalizado e é constante, o que é que vai acontecer? Os preços tendem a aumentar, e aí nós temos uma inflação de custo. A inércia inflacionária, que é outra, né, que não se vê hoje, não tem necessidade. Ela não vai aparecer. O que é a inércia inflacionária? A inflação do mês passado alimentava a inflação futura. Por exemplo, o governo dizia, olha, a inflação de maio foi 20%. Eu sou um formador de preços, sou um grande formador de preços. Pô, eu pensava, se a inflação de maio foi 20%, a de junho vai ser maior. Então, eu já aumentava os preços. No mínimo, o 20% da inflação passada. Ou seja, no mínimo, em junho, nós teríamos a inflação de 20%. E é o que nós chamamos de inércia inflacionária. A inflação passada aumenta a inflação futura. E as expectativas dos agentes econômicos. Se eu começo a perceber que os preços tendem a aumentar, o que é que eu faço? Eu aumento também. Pô, está todo mundo aumentando, eu vou aumentar os meus também. Isso gera uma expectativa. Então, as pessoas começam a produzir a inflação. Não, mas hoje a gente apresentou esses conceitos só para a gente entender. Gente, inflação, se você quiser saber mais sobre inflação, sobre esses conceitos, no final do vídeo, no último slide, a gente coloca lá o site do Hotmart, onde está o nosso curso Economia para Não Economistas, que é Descomplicando a Economia. É um curso livre, a um preço de R$20, R$19,90, que qualquer pessoa pode acessar, né? E a gente tem nesse curso, né, a partir do momento que fecha a turma, 7 aulas livres, 7 aulas grátis, né, dentro do curso. Então, você vai ter 14 horas de aula, 7 encontros como esse, online, de 2 horas, onde a gente discute diversos temas. O preço é bom e você pode aprender um pouco de economia, descomplicando a economia, trazendo a economia para o nosso cotidiano. Afinal de contas, ela está no nosso cotidiano. Como é que se mede a inflação? Então, nós temos diversos indicadores de inflação. Temos o IPCA, que a gente já falou, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. Nós temos o INPC, Nacional do Preço ao Consumidor. Temos o IGPDI, IGPA, GPM. Então, nós temos diversos indicadores de inflação, que não é o nosso objetivo hoje. Mas só para a gente entender por que que aumenta um determinado preço e não gera inflação, como todo mundo fala. Ah, mas tem inflação, só que os indicadores do governo não geram a inflação. Não, depende dos componentes da cesta. Então, o IPCA mede o custo de vida para as famílias. Para as famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos. O que nós outros, a maioria dos brasileiros, se encontram, né? 98%, para não exagerar, né? Para dizer até, vamos ser mais generosos, 97% dos brasileiros, quase na sua totalidade, se encontram entre 1 e 40 salários mínimos, né? Então, o IBGE é o que mede, ele faz a tomada de preços nas regiões metropolitanas do Brasil, nas principais regiões metropolitanas, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, eu não lembro as outras, se é Goiás, Manaus, eu sei que são as regiões metropolitanas, as grandes capitais. Então, vamos ver, como é que é formado o IPCA? Alimentação e bebida,
23,12% do 100%. Então, vamos imaginar assim, ó, se uma cesta custa R$ 100 com esses produtos, 23,12% é o preço, é o que as pessoas gastam do 100, para a gente entender, do 100, né, 23, em bebidas e alimentação. Aí entra suco, refrigerante, um monte de coisa. Artigos de residência, né? Entra aí os artigos que a gente usa lá, plástico, essas coisas, que são artigo utilizado na casa, 4,69. Então, de R$ 100, uma família que ganha até 40, de 1 a 40 salário mínimo, gasta 4,69 do seu salário, ou do 100%, com artigos de residência. Transportes. Imagine que você é uma pessoa que que usa transporte público para ir para o serviço, ou gasolina, ou outros. Então, 20,54% dessa cesta dos 100, né, dos R$ 100, é gasto com transporte. Comunicação, celular, internet, essas coisas, 4,96%. Despesas pessoais, aí aquilo que a gente utiliza, nosso cuidado pessoal, né? Entra várias despesas aí que, dependendo da região, dependendo do nível de salário, pode se alterar. Habitação, 14,62%. Saúde e cuidados pessoais, 11,09%. De cada R$ 100 que essas famílias ganham, elas gastam 11,09%. Vestuário, 6,67% que essas famílias ganham. Educação, 4,37%. Então, vamos imaginar que o preço dos alimentos, né, da cesta de alimentos, explodiu, aumentou. Ele só corresponde aos 100% do IPCA, 23,12%. Então, ele tem que puxar muito para que ele possa alterar o indicador do IPCA. Por isso que a gente diz, eu vou no mercado, os preços aumentam. Por que que, então, a minha inflação lá, que o governo diz que não tem, né, que o governo disse que deu 2%, 3%, só que a minha deu mais. Por exemplo, se você não usa transporte, você não vai ser impactado pelo aumento dos transportes, né? De maneira geral, era isso que a gente preparou para falar sobre inflação. Quer saber mais? Se inscreva no nosso curso, Economia para Não Economistas. É um curso livre, ministrado por mim, né? Eu dou 7 aulas, né, de 2 horas, em horários pré-determinados, e você pode estudar à vontade. Se não puder assistir a aula, ela fica gravada. Acesse lá o Hotmart, eu vou deixar o link nos comentários desse vídeo. Acesse lá o Hotmart e você então pode aí ter acesso a um curso muito interessante. Não porque é eu que ministro, mas porque as pessoas que já se inscreveram e estão fazendo o curso têm nos dado um bom retorno. Nós temos diversos alunos aí que nos dão um bom retorno sobre esse curso. Então, não se esqueça, curta o nosso canal, se inscreva, nos ajude aí assistindo o vídeo até o final, para que a gente possa continuar levando o conhecimento de forma gratuita. Eu chamo isso de pílulas do conhecimento, mini aulas, do Descomplicando a Economia. Um abraço e até a próxima oportunidade.